Menina, boa noite. Mais uma vez na aula de cuidadores de idosos do curso Ananeri. Sejam bem-vindas. Ainda está entrando mais gente aí. Nossa aula é a continuação sobre medicamentos. Eu espero que vocês gostem da aula. Eu fiz com muito carinho. E aí é o seguinte, eu separei um vídeo de erros de medicação, de administração de medicamentos. Ele é um vídeo que fala dos erros da enfermagem, mas serve como exemplo para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. O português engatou aqui, que foi uma beleza, mas tudo bem. Cometamos. Não manga, não. Deleta aí essa parte, pelo amor de Deus. Não, vou deixar. Não faça isso, não. Ah, meu Deus, meu ajudante aqui é uma bênção, gente, é uma bênção. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Desculpe aí o erro. Mas vamos lá, né? Vamos colocar o vídeo para que a gente possa depois discutir um pouquinho e entrar no assunto com os slides. Eu vou desligar o meu microfone para que vocês possam ouvir sem essa interferência do meu microfone aqui. Peraí. A administração de medicamentos constitui um processo multidisciplinar e um multissistema, iniciando no momento da prescrição médica, continuando com a provisão deste medicamento pelo farmacêutico e terminando com a sua preparação e administração aos pacientes. Erros ou intercorrências podem ocorrer em qualquer uma destas etapas. Os erros relacionados à administração de medicamentos ocorrem em muitos hospitais brasileiros, podendo trazer sérias consequências para os pacientes, instituição e profissionais. Define-se erros na administração de medicamento como uma discrepância entre a terapia medicamentosa recebida pelo paciente e a terapia planejada pelo médico. Nas instituições hospitalares, é responsabilidade dos profissionais de enfermagem assegurar aos pacientes uma assistência livre de imprudência, imperícia ou negligência. No ambiente hospitalar, a administração ela é basicamente realizada por enfermeiros, né? Então, normalmente o erro de administração num ambiente hospitalar está relacionado ao enfermeiro. O erro de administração ele pode estar ou o produto administrado não é o correto, ou a diluição do produto, a velocidade de administração, muitas vezes, né, quando é parenteral, ele também não foi adequado. Então, esses são os principais erros. Troca de pacientes, né? Então, foi medicado o paciente equivocadamente. Então, na verdade, dentro do protocolo de segurança do paciente, os erros de medicação, eles estão dentro de um protocolo, onde tem vários itens a serem seguidos. Todos esses erros eles têm que ser notificados hoje, dentro da política de segurança do paciente. Os profissionais de saúde devem estar cientes e alertas para este fato e buscar permanentemente medidas de prevenção de erros através de condutas e procedimentos. Vamos conhecer os principais erros na administração de medicamentos e como preveni-los. Na administração de medicamentos, os erros mais comuns são dose errada, medicação errada, via errada, tempo de administração errada, ausência de administração. Para administrar um medicamento com segurança e eficiência, o profissional de saúde deve ter conhecimentos sobre farmacologia, anatomia, fisiologia, microbiologia e bioquímica, além da técnica de administração. Aí sim tem que ir com a formação. E como é que eu tenho? Eu tenho formas farmacêuticas que devem ser administradas. Eu tenho que seguir boas práticas. Eu tenho que seguir normativas. Se eu não sigo, eu posso errar na administração. Por exemplo, eu tenho que administrar um medicamento intramuscular. Eu vou e coloco endovenoso. Errei na administração.
Eu tenho uma dosagem X, é essa dosagem, eu não posso pôr uma dosagem a mais. Isso é um erro, e isso o profissional tem que ficar muito atento quando estiver administrando o medicamento. Comparar nome do paciente, nome do medicamento e forma farmacêutica. Isso é imprescindível para que a gente minimize erros de administração. Um erro na administração de medicamento pode trazer graves consequências aos pacientes, devendo-se observar a ação, as interações e os efeitos colaterais. Todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto para minimizar os danos causados aos pacientes. A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando com isso a responsabilidade do profissional que administra os medicamentos. Foi com o intuito de minimizar os erros e certificar que cada paciente receba o atendimento correto que foram criados os 9 certos, que são etapas para a administração de medicamentos. De acordo com o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde, os 9 certos são: 1. Paciente certo. Para certificar-se que a medicação será administrada no paciente certo, preconiza-se utilizar 2 identificadores, como o nome do paciente e data de nascimento. Questionar ao paciente, confirmar com a pulseira de identificação. Verificar se o nome corresponde ao nome identificado no leito, nome identificado no prontuário e nome identificado na prescrição médica. Evitar, dentro do possível, internar 2 pessoas com nomes similares na mesma enfermaria. Evitar, dentro do possível, que o mesmo funcionário seja responsável pela prestação da assistência de enfermagem a 2 pacientes com nomes similares. 2. Medicamento certo. Esta etapa abrange: conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está prescrito. Antes de administrar, deve-se conferir o nome do medicamento com a prescrição médica. Averiguar alergias. Pacientes que tenham alergia a alguma medicação devem ser identificados com pulseira e aviso no prontuário. Se houver associação de medicamentos, Buscopan composto igual dipirona mais escopolamina, deve-se certificar-se de que o paciente não é alérgico a nenhum dos componentes. 3. Via certa. Em relação à via certa, devemos verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para administrar determinado medicamento. Verificar se o diluente, tipo e volume foi prescrito. Analisar se o medicamento tem compatibilidade com a via prescrita. Ver identificação da via na embalagem. Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos utilizados para sua administração. Seringas, catéteres, sondas, equipos e outros. Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, prescritor ou farmacêutico previamente à administração do medicamento. 4. Hora certa. As medicações devem ser administradas sempre na hora prescrita, evitando atrasos. Nesta etapa, devemos lembrar que a medicação deve ser preparada na hora da administração, de preferência à beira-leito. Em caso de medicações administradas após algum tempo do preparo, devemos atentar para o período de estabilidade, como quimioterápicos, e também para a forma de armazenamento. A antecipação ou atraso da administração em relação ao horário pré-definido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro e do prescritor. 5. Dose certa. Esta etapa, assim como todas as outras, é crucial. Abrange: conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento. Doses escritas com 0, vírgula e ponto devem receber atenção redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de dúvida ou medidas imprecisas, colher de chá, colher de sopa, ampola. Consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema métrico. Conferir a velocidade de gotejamento. Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bomba para a administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. 6. Registro certo da administração.
O registro de todas as ocorrências relacionadas à administração de medicações é um importante instrumento para garantir a segurança do paciente na continuidade dos cuidados. Lembre-se, você não estará lá no próximo turno para esclarecer dúvidas. Então, anote com atenção, clareza e detalhes importantes. Registre, na prescrição, o horário da administração do medicamento e cheque. Na anotação de enfermagem, registre o medicamento administrado e justifique em casos de adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos adversos. 7. Orientação correta. A orientação correta refere-se tanto ao profissional quanto ao paciente. Qualquer dúvida deve ser esclarecida antes de administrar a medicação. De acordo com os 10 passos para a segurança do paciente, o paciente também é uma barreira para prevenir erros e deve ser envolvido na segurança de sua assistência. Devemos informar o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado, nome, para que serve, indicação, a dose e a frequência que será administrado. 8. Forma certa. Esta etapa está relacionada com a forma farmacêutica do medicamento. Devemos checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e via de administração prescrita. Checar se a forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão apropriadas à condição clínica do paciente. Por exemplo, se o nível de consciência permite a administração de medicação por via oral, VO. 9. Resposta certa. Nesta última etapa, devemos observar cuidadosamente o paciente para identificar se o medicamento teve o efeito desejado. Registrar em prontuário e informar ao prescritor todos os efeitos diferentes, em intensidade e forma, do esperado para o medicamento. Devemos considerar o que o paciente ou familiar relatam e nunca menosprezar ou desprezar as informações concedidas. Medicar pacientes depende de ações meramente humanas e os erros fazem parte dessa natureza. Porém, um sistema de medicação bem estruturado deverá promover condições que auxiliem na minimização e prevenção dos erros, implementando normas, regras, ações, processos com finalidade de auxiliar os profissionais envolvidos, garantindo a segurança do paciente. Ok. Vamos voltar, gente? Bom, Simone, coloca aqui no chat o teu nome completo, por gentileza. A observação que eu quero fazer do vídeo, vocês viram aí os 9 certos, né? Que quase no final ele diz que o paciente, eu esqueci de fazer essa observação, o paciente ele faz parte do contexto da terapêutica. Ele mesmo pode dizer o que ele está sentindo com o medicamento, ele pode dizer se o medicamento está certo, está errado. Né? No caso, vocês que vão lidar com idosos, essa informação deve ser checada principalmente com os familiares. Mas tem paciente idoso muito lúcido, apesar de que a família contratou um cuidador porque tem medo da pessoa ficar sozinha, não tem medo da pessoa, por exemplo, deixar um fogão aceso, contratou um cuidador para ajudar nessas tarefas. Mas tem paciente idoso, lúcido, que deve ser levado em consideração as suas colocações. Então, o paciente, ele faz parte. Para a gente saber hoje que a própria medicina e a enfermagem leva bem em consideração a opinião das pessoas. Não é aquele negócio de estar lá, vai só receber medicamento e tem que ficar calado, não tem que dizer nada. Não, pelo contrário, você faz parte da terapia, da terapêutica aí do paciente. Tá? Todos os pacientes fazem parte. Bom, agora nós vamos ver os nossos slides.
Simone, Simone, pronto. Simone, nome completo. Coloca no chat aqui. Engraçado é que ele começa pelo final. Por que ainda, pô? Operador eu, né? Tô atrapalhada aqui com esse negócio. Era para começar por aí, ele começou pelo final. F5, apertou a tela lenta. Apertei. Tá apresentando? F5. Agora é que ficou pequeno mesmo. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Agora vai dar certo. Tudo ok? Vamos lá? Então, nossa aula 2 de medicamentos. O primeiro assunto que vamos discutir é sobre a prescrição médica. O tipo de receita que esse médico está fazendo, se é uma receita azul, se é uma receita de medicamento controlado. Aliás, uma receita de retenção de medicamento, da receita, aliás, na farmácia. Que tipo de receita? Formulário branco, formulário azul? É isso que eu queria falar. A data da prescrição é imprescindível, não pode ter uma prescrição sem data. Se por acaso o médico esquecer da data, você volta e pede para ele colocar. Identificação do paciente, lógico, não pode existir uma prescrição sem a identificação, nome completo do paciente. A via de administração é obrigatória na prescrição, por onde esse medicamento vai ser administrado. O fármaco, se ele vai colocar o nome genérico ou nome comercial. Ele pode colocar as duas informações ou pode colocar uma ou outra. Pode escrever genérico ou nome comercial. Posologia é a quantidade da dose que esse medicamento que esse paciente vai tomar. Quanto, né? 1 comprimido, 2, 1,5 e assim por diante. Quantas gotas? A forma de apresentação do medicamento. Nós já começamos a discutir, o medicamento tem várias formas de apresentação. Cada princípio ativo pode ter uma ou duas ou até mais formas de apresentação. Nós vamos ter um exemplo aqui durante a aula. O tempo de uso, por quanto tempo essa pessoa vai tomar esse medicamento, a indicação, para que esse medicamento serve, advertências para o profissional ou para o paciente, dando alguma observação, e os efeitos colaterais. Advertência, tipo assim, se o medicamento é para tomar com água, se é para tomar antes do almoço, depois do almoço, ele vai escrever essas informações. E os efeitos colaterais principais. Esse medicamento pode causar sonolência, por exemplo. Ele deve escrever isso na prescrição. E esses componentes seriam a prescrição ótima, prescrição correta. Nós não trabalhamos, geralmente, com tudo isso. O médico, por falta, talvez, de tempo, não coloque todas essas informações na prescrição. Olha, ficou pequenininho, se der para aumentar aí no seu vídeo, na sua tela. Se der para aumentar na sua tela, você consegue enxergar que aqui nós temos um exemplo de prescrição médica informatizada. Inclusive, eu vi ali um convênio da Amil, mas eu não sei qual é o hospital que está fazendo essa prescrição, eu só trouxe o exemplo aqui para vocês. Inclusive com código de barra, nome do paciente, o número da prescrição, então tem todo um contexto para fazer uma prescrição informatizada. O nome ali do princípio ativo, por exemplo, AS 100 miligramas,
via oral, ele vem dizendo a via, e aí o médico tem a opção de dizer qual vai ser o horário que ele vai pedir para o paciente tomar, para depois sair na prescrição impressa. Esse seria um exemplo muito bom e prático da prescrição médica. Inclusive, tem a frequência e o intervalo, na verdade, de horário, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, tem tudo bem bonitinho. Não é uma realidade para todos. A realidade é essa daqui, ó. Letras de médico, às vezes, ilegíveis, difícil de se ver até o nome do paciente. Nós estamos enxergando aí Patrícia, com muito custo. O segundo nome, não sei o que é. Santos. Santos, né? Meu Deus. Cefalexina, 500 miligramas, eu consegui ler também. Né? No máximo, via oral, lá no final, de 8 em 8 horas. O resto, eu acho que é tomar um comprimido. Eu acho que é isso. Tomar um comprimido via oral de 8 em 8 horas. Pronto, o resto ninguém lê mais. Eu garanto a vocês, não sei se vocês conseguiram. Parece Seroquel lá embaixo, mas eu acho que não é. Não sei. Essa é a realidade. Essa é a realidade, ok? Mas, como eu disse na aula passada, inclusive, você tem direito de perguntar para o médico como é o nome do medicamento, que você escreva do lado, ou que ele coloque em letra de forma, tá? Você não pode sair do consultório com dúvidas. Para que serve esse medicamento? Você tem direito de perguntar essas informações que estão em dúvida. Essa é a nossa realidade. Eu trouxe aqui mais 2 exemplos. Em alguns, inclusive no próprio programa do SUS, do Ministério da Saúde, o que o médico prescrever já pode sair informatizado. O grande problema é que, às vezes, o computador das unidades, os computadores não estão funcionando, as impressoras não estão funcionando, mas existe essa possibilidade de sair toda a prescrição impressa e informatizada. Então, nós temos aqui no lado direito um final de prescrição que eu coloquei aqui para vocês visualizarem, bem típica de idoso, inclusive é um cardiologista, né? O cardiologista, ele passou aí uma prescrição para 6 meses, e o que nós vemos na prescrição é só princípio ativo. Simvastatina, losartana, insulina, NPH, omeprazol de 20 miligramas. Então, nós estamos vendo, só para a gente revisar, princípio ativo e apresentação. Exemplo aqui da simvastatina, um comprimido via oral às 20 horas. Um comprimido é a posologia para esse paciente, via oral é a via, e o horário às 20 horas. Percebe que de um princípio ativo para o outro, o médico às vezes vai mudando. Aí ele colocou embaixo, losartana 50 miligramas, um comprimido, é a posologia. Ele já não colocou o horário, ele já colocou o intervalo do medicamento, de 12 em 12 horas. Insulina NPH 20UI, manhã, ele já não restringiu qual é o horário que você vai fazer a insulina. Não disse se era em jejum, não disse se era 7, 8, 6. Então, o médico vai mudando. Aqui embaixo, no anlodipino, ele já colocou um comprimido por dia. Eu considero que isso é frequência. Quantas vezes por dia? Uma vez por dia. E aí ele não disse se é manhã, se é tarde, se é à noite. Ou seja, esses horários vão ficar por conta dos familiares ou dos cuidadores. Esse é o objetivo da aula, que a gente discuta bem essas coisas para que você fique bem fixo na sua cabeça, tá? Outro detalhe, veja, esses medicamentos todos, ele escreveu uso contínuo. Uso contínuo. O que é uso contínuo? Não pode ser interrompido, a não ser que haja alguma intercorrência, mas vai ter que ser falado para esse médico, para ele poder suspender ou não o medicamento.
ok? Do lado esquerdo, eu coloquei também uma prescrição para vocês terem uma ideia como os médicos às vezes misturam o nome comercial com o princípio ativo. Nós temos aí fenofibrato, losartana, simvastatina, são nome, e clopidogrel é nome de princípio ativo. AS também. Agora, sustrate, glifage, nesina são nomes comerciais. O glifage, por exemplo, é a metformina. E pode ser comprada, então, a metformina de 500 em vez de glifage. Mas o médico amarrou aí esses 3 medicamentos com nome comercial, porque ele prefere que o paciente compre, então, o medicamento de referência e não compre o genérico. Então, essa decisão fica a critério da família, ok? De comprar o nome o comercial ou o genérico. Nesse outro slide, eu coloquei, você pode até aumentar se estiver pequenininho aí na sua tela, eu coloquei as principais abreviaturas e siglas mais encontradas nas prescrições. Você vai encontrar isso porque o médico tende a fazer essa abreviatura para diminuir o que ele está escrevendo. Então, nós temos aí, por exemplo, manhã, tarde e noite, o cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, cloreto de sódio, NaCl, a 0,9%, decora aí. NBZ, nebulização, O2, olho direito, olho esquerdo, são coisas que a gente usa para evitar escrever esses nomes e ficar muito extenso ou extensa a prescrição. Vai ficar aí para vocês depois visualizarem nos slides. Eu só quero fazer uma observação. Eu mesma não sabia o que era uma vez ao dia, QD. Eu não faço ideia do que seja esse Q. Ainda vou pesquisar aqui. A Aline, depois que gosta de pesquisar também, eu achei muito interessante. QD, onde é que tem aí uma vez? Né? Quantidade ao dia? Não sei. Tem alguma coisa aí nesse Q. Uma vez ao dia. E no QID, 4 vezes ao dia. Onde é que está esse 4 aí, pelo amor de Deus? Será o quê? O próprio quê? 4 ID? Não sei. Não faço ideia, gente. Não faço ideia. É o tipo de coisa que a gente vai aprendendo, mas me chamou a atenção. Todos os outros são aceitáveis. Mas esse QD, esse QID aí, me chamou muito a atenção. Se você passar aqui para o lado direito, tem o T e D aqui, ó. Só pode ser 3. Significa quaquidie. Quaquidie. Significa uma vez por dia. É em latim, não é não? É. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Vivendo e aprendendo. O 3 vezes ao dia, T e D, bem aqui do outro lado, do lado direito da tela de vocês, tem T e D. Deve ser tri. Deve ser, né? Eu imaginando. Então, isso aí, na verdade, deve ser muito utilizado na área da farmácia, porque segundo aqui o meu amigo, é uma representação em latim. Qual é o outro? QID, QD e TID. Eu tenho o ODT. É o Orally Disintegrating Tablet. Mas não tem aqui. Tem, não? Não. Qual outro você quer? TID. TID? O resto, na verdade, são abreviaturas que tem no próprio nome aqui. Xarope, via vaginal, via retal, via oral, volume, por aí vai. Bom, para se administrar medicamentos nessa nossa função bem importante e difícil de realizar, às vezes, precisamos
colocar os horários corretos na nossa folhinha de administração de medicamentos e registrar. Escrever, marcar. Precisamos registrar o medicamento que nós estamos administrando. Lembre daquela história. Não escreveu, não valeu. Tudo tem que ser registrado. Você não pode estar dando o medicamento da sua cabeça e sem marcar os horários, sem registrar, porque essa folha que você está fazendo, que pode ser num caderno, num livro que você escolheu para fazer isso, pode ser usado para lhe defender como prova. E também é um registro que os outros profissionais da saúde, como médico e enfermeiro, se for na residência, vão ver que você está trabalhando corretamente. Então, é para lhe ajudar. O registro é para a sua proteção. Aqui eu coloquei o que eu chamei de intervalo, frequência e horários que vão precisar você registrar. Veja, se o medicamento é colocado, se é prescrito de 24 em 24 horas, significa que é uma vez ao dia. Uma vez ao dia que você vai fazer esse medicamento. Então, o horário eu coloquei aqui só como exemplo, poderia ser qualquer horário do dia, eu coloquei às 6 horas. Se o medicamento é de 12 em 12 horas, veja que esses horários aqui são equidistantes. E quantas vezes eu pegar o dia de 24 horas e dividir, é essa frequência aqui, que está implícito nessa divisão, e também a quantidade de horários que eu fiz pela frequência. O que é que eu estou dizendo? 12 em 12 horas. Peguei o dia e dividi por 2. Então, eu vou ter 2 horários. Nesse caso, eu coloquei 6 e 18. 8 em 8 horas. Peguei o dia de 24 e dividi por 3. Deu 8. Então, nesse caso, eu tenho 3 horários. Só presta atenção aqui que eu deixei errado, eu errei. Eu estava fazendo esses slides, eu acho que já estava com sono. E eu errei aqui. E quando eu fui ver agora, dando aula, percebi o erro. Agora, eu errei fazendo aqui um slide. Você não pode errar administrando o medicamento. Observe que 8 e 8 horas aqui está errado. Ó. 6 mais 8 seriam 14. 14 mais 8 seria 22 horas. Aqui os horários estão totalmente errados. Só o primeiro que está certo. O de 6 em 6 horas, gente. Eu peguei o dia de 24, dividi por 4, dá 6. Então, lógico, eu tenho 4 horários. 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Com mais 6, 6 horas de novo. 6 vezes ao dia. Peguei o dia de 24 horas, dividi por 6, dá 4 em 4 horas. Vamos lá de novo. Eu tenho que ter 6 horários. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 10, 14, 18, 22, 2 horas da manhã e 6 horas de novo. Então, tá de 4 em 4 horas, bem direitinho. 3 em 3 horas. Eu peguei o dia de 24, dividi por 8, dá 3 em 3 horas. Então, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Observe que aqui eu errei de novo. Porque eu tenho que ter 8 horários. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando um horário. 6, 9, 12, 15, 18, 21. O que é que tá faltando aqui, gente? Responde aí para mim, por favor. Responde, Aline. Qual é o horário que tá faltando, Aline? Nessa penúltima linha. Respondeu, Aline? Francimar, Aline, Simone, Tereza.
Nessa penúltima linha, é na penúltima? É. Qual é o horário que está faltando? Eu deixei, não foi de propósito que eu cometi esses erros, mas já que eu cometi, vamos corrigir. Está esquentando, cara, pelo amor de Deus. Tá, coloque, mas baixa um pouquinho, aumenta um pouquinho. Tem 24 aqui. Vestido. Alguém respondeu? Não? Gente, aqui, ó, 3 em 3 horas. Vamos, Aline. 8 vezes ao dia. 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Estou aqui 2 da manhã, 3 da manhã. Peraí, mais 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24. Qual é o horário que está faltando? Está aqui 3 da manhã. Deixa eu ver. Muito bem. 3 horas da manhã, gente. É de 3 em 3 horas. É só somar. Foi de novo aí? A apresentação? Pode parar de sequência. Ok. Certo, pessoal? Tá vendo? Eu cometi esse erro escrevendo. Imagine você cometendo esse erro fazendo, né? Dando o medicamento do paciente. Eu cometi esse erro escrevendo, tá? Não foi tão grave, mas se você cometesse esse erro fazendo, seria pior. Outra coisa que eu vou comentar antes da gente falar de 2 em 2 horas, conte sempre os horários, ó. 2 em 2 horas, pega o dia de 24, divide por 12, dá 2. Então, eu tenho aqui 12 horários, eu tenho que conferir os 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu já sei que deve estar certo. Né? Falta só conferir aqui os intervalos se estão certos. É de 2 em 2 horas. Então, 6 mais 8, 6 mais 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2 horas da manhã e 4. Por que de 3 em 3 horas para 24? Não foi o erro que eu estava perguntando? E por que ele não prossegue? Não vai embora. Agora que meu aluno aqui, idoso, prestou atenção na aula, agora que ele prestou atenção na aula. Mas eu vou já voltar para ele, o que ele está perguntando. Só errei aqui o H, está faltando o H aqui das 10 horas. 4, não, não, eu errei o de 8 em 8, 6 mais 8, 14 mais 8 dá 22, eu errei aqui. Eu errei o de 3 em 3, que faltou o último horário aqui, seria 3 horas da manhã. 24 mais 3 seria 3 horas da manhã. O dia acabou aqui, no 24. Aí começam 1, 2 e 3. As primeiras horas do dia, é de madrugada. É, exatamente. O dia termina nas 24 horas, que pode ser chamado também de meia-noite, mas o correto é 24 horas. Não, senhor, o correto é 24. 11h59, 0,00. Sei, não. Não é 11h59, é 23h59. Mas o meu aluno aqui, eu vou já deletar ele do grupo, gente. Eu vou deletar o meu aluno porque tá aqui só perreando. Ele disse que o correto é 11h59. Não é. Nós já discutimos isso na aula passada. O correto é 23 horas e 59 minutos. Então, é lógico que depois do 23h59 só pode ter o 24. Então, o correto não é 0 hora, mas ficou assim. As pessoas usam também essa nomenclatura. O correto é 24 horas, e aí, o próximo minuto é o primeiro minuto do dia, do outro dia, e aí até inteirar a primeira hora do dia. É 1 hora da manhã.
e aí começa o dia de novo, tá certo? Então, vocês têm que usar esse horário aqui do relógio, de 24 horas, e não esse que a gente usa 10 da manhã, 10 da noite, que está errado. Pode confundir os colegas, então é melhor você usar assim. Outra coisa que o médico pode colocar é manhã, tarde e noite. Ele não vai dizer o horário, quem vai colocar os horários são os cuidadores. Outra forma também de fazer um intervalo é colocar principais refeições. Quando ele escrever assim, principais refeições, leve em consideração somente o café, o almoço e o jantar. Não vai dar o remédio no intervalo dos lanches, que quantos lanches o paciente fizer, né, levando em consideração a ceia, porque está errado. As principais refeições só são essas 3, café, almoço e jantar. Se ele também colocar na prescrição antes das refeições, então também é antes do café, do almoço e do jantar. Após as refeições, também do mesmo jeito e em jejum. Levando-se em consideração que antes das refeições e após as refeições, é pelo menos 30 minutos antes ou depois. Pelo menos. Pode ser até 1 hora após as refeições ou antes das refeições. Nesse slide, você também pode abrir um pouquinho, se ficou muito pequeno, mas nós temos um medicamento chamado ibuprofeno, 100 miligramas por ml, 35 gotas, via oral, um medicamento em gotas, de 8 em 8 horas. Então, a gente já sabe ler perfeitamente aí a prescrição. Observe que nós utilizamos a seguinte nomenclatura. Você pode colocar o horário do medicamento, riscar, fazer um risco em cima do medicamento, ainda colocar suas iniciais. O que você está dizendo com isso? Está dizendo que você administrou o medicamento às 8 horas e colocou as suas iniciais. Isso é checar a medicação. Se por acaso você não deu o medicamento por algum motivo, você pode circular esse horário. Como está aí no exemplo, na prática, o pessoal chama de bolar. Mas é circular o horário mostrando que você não deu, porque você só administra o medicamento quando você risca, certo? Bom, e além disso, você ainda pode colocar embaixo F de faltou o medicamento, R de recusou a medicação e A de ausente, paciente ausente no horário da medicação. Lembre-se que isso, mais uma vez, pode ser usado como uma prova jurídica a seu favor. Também pode ser usado contra, se você não fez o correto. Lembrando que quando a gente coloca ausente, se por acaso, o exemplo mais prático, um familiar pegou o seu paciente, levou os medicamentos para passar um dia ou alguns minutos ou horas longe de você, cuidador ou cuidadora, se essa pessoa levou o medicamento para administrar, não é você que vai checar esse medicamento, então você não pode colocar que você deu. Se você riscar e assinar, você está se responsabilizando por uma atividade que outra pessoa fez. Quem é que garante que a pessoa não pegou o comprimido e jogou fora? Quem é que garante que o paciente pegou o comprimido e cuspiu? E a pessoa não foi atrás de dar outro medicamento? Então, você não pode se responsabilizar pelo que você não fez. Resumindo, é isso. Então, você deu o medicamento, você checa. Você não deu o medicamento, você não checa. Você diz que o paciente estava ausente e coloca observação. Onde é que ele estava, com quem ele estava, se levou o medicamento, se não levou, para que isso não sirva de prova contra você mesmo. Outro assunto que nós vamos ver a partir de agora é que o comprimido, muitas vezes, ele vem sulcado ou ele tem um sulco. E aí a pergunta é, a gente corta esse comprimido
quando o médico prescreve só a metade da dose? Pode ser cortado esse comprimido? Isso é um assunto que gera muita polêmica, porque cortar não é o correto. Percebe que toda vez que você corta um comprimido, uma boa parte desse comprimido fica aí na base onde você cortou. Você já perdeu e você nem enxerga esse farelo que você perdeu. Farelo. Farelo. Ah, meu ajudante aqui não colabora, gente. Eu não falei farelo. Ah, meu Deus do céu. Ele tá aqui do meu lado, né? Só perturbando. Vou deletar ele. Oh, aí, até me desconcentra, né? Eu tinha dito farelo. Mas veja, esse restinho aí de comprimido, essa poeira que está aí nessa base preta, existe aí uma concentração, uma perda de medicamento que não vai ser administrado no paciente. Então, cortar o comprimido, já existe uma perda, sim. Segundo, esse outro aqui no vermelho, observa que o comprimido foi partido em 4, mas nenhum pedaço que foi partido aí é igual. Então, você pergunta, será que as doses, quando eu vou administrar, vão ser diferentes? Com certeza. Com certeza. Eu vou dar uma quantidade X num horário, outra quantidade X no outro horário, e será que isso não vai influenciar na terapêutica do paciente? Né? Nesse outro comprimido aqui que foi cortado na metade, se por acaso aqui fosse 500 miligramas, com certeza não tem 250 miligramas em cada parte. Então, perceba que cortar o comprimido vai trazer essas perdas na concentração do medicamento. Agora, é culpa sua? Não. Porque o médico, ele deveria prescrever a dose correta da apresentação do medicamento. Se por acaso ele quer prescrever uma dose menor, ele tem que ver se esse medicamento não tem em gotas, para que façamos a adaptação da concentração desse medicamento conforme a quantidade de gotas, que é o que a gente vai ver já já. Então, o médico teria que dar um jeito, né, de prescrever a dose ou a posologia correta. E poderia até lançar mão da farmácia de manipulação, que se fosse manipulado o medicamento, eles podem fazer um princípio ativo na dose que o médico quer. Então, tudo isso é importante a gente saber, porque nesse caso, existe sim uma perda de medicamento e a terapêutica pode ficar prejudicada. Surgiu uma dúvida. Quando a indústria faz o comprimido, ele não faz só um comprimido, 1 milhão de comprimidos. Como é que sabe que cada comprimido daquele que sai no final tem a mesma dosagem? Ninguém sabe. O Irapão perguntou e disse aqui, né, que surgiu uma dúvida quando a indústria faz a quantidade de comprimidos, faz de uma quantidade imensa de comprimidos. Como é que se sabe, né, que realmente tem aquela quantidade de medicamento, de princípio ativo naquele comprimido? Eu, particularmente, sinceridade, eu não sei responder essa pergunta, porque provavelmente isso deve ser feito de uma forma informatizada, onde existam robôs para fazer isso, eu acredito. Não, pois é. É difícil, essa pergunta aí. Se eu pego um tablete desse de losartana, todos têm 50? Pois é. Principalmente se ele for genérico. E tem mais um detalhe. Quando a gente fala 50 miligramas, 1 miligrama, gente, tem
volumes, não é volume não, tem massa de medicamento que, se você imaginar, é só uma poeira no seu dedo, certo? 1 miligrama, 1 micrograma, 2 microgramas, é uma poeirazinha, é uma quantidade tão pequena, porque 1 grama, se você pegar 1 grama de qualquer coisa, a gente vai falar daqui a pouco, mas já vou adiantando, para você ter 1 miligrama, são 1000 grãozinhos para inteirar 1 grama, certo? Então, são 1000, porque 1 grama equivale a 1000 miligramas. Às vezes, é uma coisa que não dá nem para imaginar. Às vezes, você tem um comprimido, várias vezes, na verdade, um comprimido de 1 miligrama. Então, pegou-se 1 grama, dividiu por 1000 e tirou só um grãozinho desse. Então, é pouco demais. E aí, não se sabe. Eu não tenho essa resposta para vocês, né, de saber se realmente naquele comprimido tem aquela dose correta. Ainda tem mais uma discussão de dizer que pode ser que naquele comprimido, aquele princípio ativo do medicamento, ele esteja só de um lado, não esteja do outro lado do medicamento. Ninguém sabe se ele está realmente de uma forma homogênea, espalhado no comprimido todo. Pode ser que o princípio ativo esteja só de um lado, do outro lado seja só a farinha, ou o nome correto seriam excipientes. Então, a gente não tem essa informação. Por isso que é perigoso estar partindo o medicamento, porque, de repente, você está só dando a farinha para o paciente. Aí, de repente, você diz assim, não, esse outro pedaço eu vou jogar fora. Vai ver que você jogou foi o princípio ativo do medicamento fora. E deu só a farinha para o paciente, que são os excipientes, a mistura do comprimido. Tudo isso é possível, tá? Bom, aqui nós temos outra informação que nós vamos precisar já. 1 ml equivale a 20 gotas. Eu pediria que, se você pudesse aí, pegasse um papelzinho, um caderno, uma folha e uma caneta, para a gente fazer pequenos cálculos que nós vamos fazer a partir de agora. Quando a gente quer fazer uma equivalência do comprimido para gotas, você pode chegar nessa situação. Olha, eu dava comprimido, o médico prescreveu o comprimido, mas faltou o comprimido na farmácia, compramos as gotas para você fazer a equivalência e dar na mesma concentração esse medicamento para o paciente. Então, a primeira informação que você tem que saber é que 1 mililitro equivale a 20 gotas no medicamento. Outra coisa é que, quando nós estamos na frente de medicamentos líquidos, quando você pegar o frasco e o bico dosador, você tem que colocar ele nessa posição aí, na vertical, e se precisar, se a gota não sair logo, você pode dar uma batidinha de leve, que as gotas começam a descer. Mas a posição correta é essa. Eu coloquei aqui porque são medidas imprecisas, principalmente para volume. São medidas imprecisas por conta da variedade de materiais que nós temos nesse sentido. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que, eu não sei a diferença de colher de café para colher de chá. Parece tudo igual para mim. Às vezes você tem uma colher menor que você pensa que é de café, mas é de chá. Depende muito do fabricante. Então, são medidas imprecisas, vão ter volumes diferentes que podem confundir. Copo, meu Deus, copo é horrível. Copo tem tanto tamanho de copo, volume de copo, assim como diversos tipos de xícara, então não dá para medir medicamentos com esse tipo de materiais. Pode sair um volume impreciso. Já assim, existem medidores mais precisos, como é o caso dessas colheres. Cada uma delas tem a marca impressa desse volume. Então, nós temos aí 1 ml, 2,5, 5, 7,5, 15. Aí sim, já que tem o volume correto, poderia ser usado.
Essas 3 informações, a do meio é a que vocês vão mais usar no caso de medicamentos sólidos, né? 1 grama, e líquidos também. 1 grama equivale a 1.000 miligramas, como eu falei. 1 grama seriam 1.000 pontinhos que formariam o grama. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Em medicamentos, a gente não vai usar isso. 1 quilo de medicamento não dá. Agora, 1 miligrama equivale a 1.000 micrograma. Essas 2 medidas, com certeza, nós vamos utilizar. E a do meio é a mais comum. 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Vai registrando aí que eu vou já perguntar. Então, nosso primeiro exercício, nós temos, vocês vão responder e eu vou ver a resposta de vocês. O exercício é, primeiro, nós temos a dipirona, que nós vimos na aula passada, monohidratada, de 500 miligramas, o comprimido. Primeira pergunta. Novalgina, que é o medicamento de referência, o anterior era genérico. Novalgina de 1 grama. Quantas miligramas tem esse medicamento? Primeira pergunta. Vão respondendo aí no chat, por favor. Segunda pergunta. Quantos comprimidos eu teria que ter para fazer essa prescrição de 1 grama? Quantos comprimidos de 500 eu tenho que ter para fazer 1 grama? Resposta, gente. Primeira pergunta, quantas miligramas tem na Novalgina de 1 grama? Vê aí, Dapão. Alguém não entendeu? Vocês estão me ouvindo? Isso, o Irapã não está olhando. Me ajude. A Aline já respondeu, 1.000 gramas. Né? A Luana já respondeu, 1.000 gramas. Francimara já respondeu, 1.000 gramas. Aline, eu concordo com você e eu vi esses volumes. Eu nem coloquei aqui, né? Colher de sopa, 15 ml. Colher de sobremesa, 7 ml. Colher de chá, 5 ml. Colher de café, 2,5. Certíssimo. Pode repetir o que, Aline? Não entendi. Pode repetir a imagem? Mas, Aline, há de você concordar comigo? Ah, tá. Certo. Que pelo menos lá na minha casa, tem uns 3 tipos de colher de sopa. Tem umas imensas, que parecem uma concha. Né? E tem umas menores. Então, pode ficar... Se a colher de sopa já tem essa variação, imagine as colheres de café e de chá. Certo? Tem colher de café que parece de chá e tem colher de chá que parece café, pelo tamanho. Né? Então, essas medidas podem não ser tão precisas. Por isso que eu coloquei medidas imprecisas, tá? Muito bem. A segunda pergunta... Exatamente. A segunda pergunta que eu fiz do medicamento é: quantos comprimidos de 500 miligramas para você fazer uma Novalgina de 1 grama? O médico prescreveu 1 grama. Você não tem esse de 1 grama. Quantos de 500 miligramas você precisa? Vai, Dapão, olha. Isso. Então, deu para entender. Tá fácil ainda. Vai piorar.
2 comprimidos de 500. Perfeito. Vamos para frente. Mas aí chegou aquela situação que você tem que dar o medicamento em miligramas, que era em comprimido, mas você não tem o comprimido, tem que dar as gotas. Então, eu coloquei agora dipirona em gotas de 500 miligramas por ml, ou seja, cada 1 ml tem 500 miligramas mergulhados nesse volume. A pergunta é, quantas gotas para administrar 500 miligramas? Responde aí, por favor. Lembra que quando eu mostrei como é que coloca para gotejar? E eu mostrei para vocês quanto equivale em gotas 1 ml. Lá para baixo. 2. Não sei o que é 2. 25 gotas, já me respondeu. Não, vocês não registraram a informação. Francimara não registrou a informação. Aline não registrou a informação. Mas eu vou voltar lá para vocês verem de novo. Ela botou 25. Não? Pois é. Não. Olha. Eu disse, registra essa informação aí. 1 ml, geralmente, ainda vai piorar a situação, geralmente são 20 gotas. 1 ml, geralmente são 20 gotas. Registrou. Agora vamos para frente. Eu perguntei isso aqui. Para eu dar 500 miligramas de dipirona que estão mergulhadas em 1 ml, porque aqui, ó, esse ml está subtendido, que é só 1. Quantas gotas eu preciso? Responde. Francimara. Luana. Isso. Muito bem. 20 gotas. 20 gotas, pessoal. Eu acabei de dizer, né, que 1 ml são 20 gotas. É só uma questão de interpretação aqui, tá? 500 miligramas mergulhados em 1 ml. O 1 fica subtendido. Você nunca vai ver esse 1 aqui. Quando é só 1 ml, ele fica subtendido. Então, a concentração, que é isso aqui, essa informação, ela vem impressa no rótulo do medicamento. Nos medicamentos em gotas, você vai ter a parte da massa do medicamento e a parte do volume líquido. Nós temos, então, que dar 20 gotas. E a pergunta é, e eu coloquei aqui, né? Pensou que era só espremer o frasco? O pessoal à tarde disseram isso. Pensei que era só colocar as gotas espremer e dar qualquer volume de medicamento. Não é assim. E se fosse 1.000 miligramas? Quantas gotas seriam? E quantos ml também? Responde aí, pessoal. Ótimo, gente. 40 gotas. Olha, se 20 gotas são 500 miligramas, com mais 500 são mais 20 gotas, pessoal. 40 gotas. Quantos ml? Tem alguém que está confundindo gotas com ml? Está confuso? Ótimo. 2 ml, 40 gotas. Perfeito, Luana, Aline. Aqui, Aline, nessa sua resposta, muito cuidado com essa sua resposta aqui, a anterior.
40 em 1000 ml. Ela está confundindo. Tá? Está com dor de cabeça. Já deu dor de cabeça, né, Aline? Passou para cálculo é complicado. Mas deixa eu só dizer qual é o cuidado da resposta. Deixa eu fazer uma comparação com vocês. Quando vocês estão tomando água, você não mede em ml? Então, o ml é sempre volume, é sempre líquido. Tá? Percebam primeiro, nos frascos, o volume todo. Ó, Aline, o volume todo desse frasco só é 20 ml. 20 ml, bem pouquinho. Então, quando você respondeu aqui, ó, a preocupação é que você respondeu 1000 ml. Ora, 1000 ml é 1 litro. 1 litro não está longe de ter ali dentro daquele frasquinho que só tem 20 ml. O que você queria responder aqui que eu entendi? Você queria responder 1000 miligramas. Então, deixa eu voltar para cá. A variável de massa, de peso e de pó, o medicamento ele sempre é um pó. A variável, ela é de massa. Massa nós temos grama, miligrama e micrograma. A variável de líquidos, que é o diluente, que geralmente é água, ela é em ml. Então, às vezes, você não deve confundir. O medicamento tem 500 miligramas, é massa. Mas ele não tem 500 ml aí dentro. 500 ml seria uma garrafa de água cheia. Certo? Então, às vezes a gente confunde, e essa confusão, às vezes, os próprios técnicos fazem. Eles dizem, olha, doutora, esse medicamento aí eu vou fazer 500 ml no paciente. A gente sabe que ele não vai fazer 500 ml, ele vai fazer 500 miligramas. Tá? Só para registrar aí, para vocês não confundirem. São duas variáveis, de massa e de líquido. Muito bem, a resposta está correta, vamos para frente. Os batoques, para piorar a nossa situação, são diferentes, as espessuras. Então, eu vou ter batoque de 15 milímetros, vou ter batoque de 18 milímetros, vou ter batoque de 22 ou 24 milímetros. O que quer dizer isso? Que as gotas que vão sair também vão ser diferentes. E vão sair gotas maiores, com maior quantidade de medicamento, e vão sair gotas menores, com menor quantidade de medicamentos. Então, mais uma informação para vocês. Quando vocês estiverem na frente de um medicamento em gotas, vocês vão ter, por obrigação, abrir a bula do medicamento. Lá na bula, logo no início da apresentação dos medicamentos, vem dizendo quantas gotas equivalem a 1 ml. Apesar de que eu dei a informação de que 1 ml são 20 gotas, isso é na maioria dos medicamentos. Mas vão ter medicamentos que não é verdadeira essa informação. No caso do paracetamol, o bico dosador, o batoque, ele é mais largo do que o da dipirona, por exemplo. Resumindo, a gota é maior. Então, para ele completar 1 ml, vão ser menos gotas do que um batoque menor, como é o caso da dipirona. E aí, lá na bula, isso eu tirei da bula, lá na bula do medicamento, diz o seguinte: para o paracetamol, para completar 1 ml, eu preciso de 14 a 16 gotas. De 14 a 16 gotas. Então, o que acontece? Se você tivesse esse paracetamol e eu tivesse de dar esse comprimido de 750 miligramas, quantas gotas
eu precisaria? Deixa eu só... Deixa eu só colocar aqui no papel para ver se existe um cálculo mais exato. Que eu fiz um exercício com o pessoal da tarde. Mas o cálculo não foi exato. Não dá exato nem com 14. Deixa eu ver se dá exato com 16. Eu acho que também não dá, não. Dá. Com 16 dá exato. Vamos fazer, então, o cálculo com 16 gotas. O que eu quero dizer isso? Cada 16 gotas, vamos tentar fazer agora no papel, vocês aí. Isso é importante que vocês tentem, tá? Não precisa se estressar. Se errar é normal. Errar é normal. Não precisa se estressar. Nós estamos apenas discutindo e eu estou tentando aqui passar para vocês uma coisa que talvez vai fazer parte do seu dia a dia. Nós vamos fazer, então, esse pequeno cálculo com 16 gotas. O que eu quero dizer? 16 gotas equivale só a 200 miligramas. Se eu aumentar mais 16, eu vou ter 400 miligramas. Se eu aumentar mais 16, eu vou ter 600 miligramas. Mas não é isso que eu quero 750 miligramas. Como seria esse cálculo e quanto seria? Ora, eu já disse para vocês que 16 mais 16 mais 16 dá 600, dá 48 gotas. No mínimo 48 gotas para frente eu vou ter que dar. Porque 48 gotas faz 600 miligramas. A cada 16, 200 miligramas. Como seria esse cálculo? Esse cálculo seria uma regra de 3, onde eu colocaria 16 gotas equivalem a 200 miligramas. Logo, 750 miligramas vai equivaler a X gotas. Esse X vai ser igual a 16 vezes 750 dividido por 200. Olha, eu já disse quase tudo, eu só quero o resultado agora. Alguém entendeu ou não entendeu? Posso repetir, com certeza. Esse cálculo tem que ser feito através de uma regra de 3. Eu vou colocar miligrama debaixo de miligrama, vou colocar gotas embaixo de gota. Eu coloco 16 gotas, eu vou colocar bem aqui, não vou mostrar o resultado ainda para vocês, eu vou mostrar aqui no Meet, aqui no vídeo. Ó. Seriam 16 gotas, está para 200 miligramas. Tá não? Peraí. Ah, é, com certeza, peraí. Parar a apresentação. Veja aqui, ó. 16 gotas está para 200 miligramas. 750 miligramas está para X. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aí. Faz na calculadora mesmo, gente. Não precisa estar quebrando aí a cabeça, não. Vamos fazer na calculadora. 16 vezes 750 dividido por 200. Observe que na regra de 3 é simples, ó. Você multiplica esse vezes esse e esse vezes esse. É um X que você tem que fazer. Mas o número que ficar ao lado do X multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, na regra de 3, sempre vai ter uma multiplicação em cima e uma divisão. Isso é matemática. Então, regra de 3.
variável, embaixo de variável, tá? Isso. Muito bem, Francimara. Aline, olha aí. Fez na calculadora, deu certo. Então, nesse caso, é só para vocês começarem a entender que o objetivo era passar esse conhecimento para vocês, e com certeza vocês vão estudar mais um pouco sobre isso, se alguém tiver uma dúvida. Com certeza a gente vai melhorando com o tempo. Para responder em ml, certo? Seria a mesma regra de 3, só que agora com ml. Seriam 1 ml é 200 miligramas, 1 ml é 200, como o que eu quero é isso aqui, ó. 1 ml é 200 miligramas, então x ml seriam para 750 miligramas. A mesma regra de 3, só que em vez de gotas, agora eu teria o ml. Deixa eu fazer aqui para ver a resposta. Seria 1 vezes 750 dividido por 200. Dá 3 ml,75. 3 ml mais 0,7 ml. Você faria nesse paciente, tá? Ou seja, pode ser em gotas ou pode ser em ml. Só vou abrir aqui para a apresentação de novo, para mostrar para vocês como seria na... Parei a apresentação? Tá parada, né? Tá parado. Eu Tá só... fora da tela, tá aparecendo você. Pronto, ok. Nesse exercício, ó, eu tenho uma seringa aqui. Dá para ver? Peraí, que eu vou mostrar. Calma. E assim. Melhor. Meio embaçado. Agora deu para ver. Acho que ele capturou. A seringa, ela é de 3 ml. Tem 1, 2, 3, tá? Aqui. 3 ml. Nesse caso desse problema, eu teria que dar 3 ml mais 0,7. Tá? 3 mais 0,7. O 0,7 é menos de 1 ml aqui. Cada tracinho é 0,1. Então, eu teria que contar 7 tracinhos aqui, para poder dar o 0,7 na seringa. Tem que ser menos de 1 ml. Nesse exercício. Porque nessa seringa, Aline, não tem o 0,05, tem só 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Então, você teria que dar 3,7 ml. Não tem o outro 5, tá? Por isso que eu falei, o correto na sua conta ia dar 3,75, mas na seringa não tem, e aí vai ter que dar um pouquinho a menos por conta do material. Bom, esse é um exemplo de como a gente vai ter que fazer essa adaptação do medicamento. O paracetamol. Deixa eu mostrar para vocês outro exemplo. O clonazepam, o Rivotril, um medicamento muito utilizado, principalmente pelos idosos. Aqui nós temos o comprimido. Se por acaso o paciente não conseguir engolir esse comprimido, o médico vai passar o líquido. Olha aí o exemplo. O médico prescreveu aqui 2 miligramas. Agora vamos para o líquido. Nesse caso, a apresentação do líquido, percebe? São 2,5 miligramas por ml.
Então, raciocine aqui comigo. Se esse 1 ml agora, digamos que seja 20 gotas para fazer 1 ml, nesse caso, eu só quero 2 miligramas. A apresentação é de 2,5. A minha pergunta primeiro é, você vai ter que dar mais de 20 gotas ou menos de 20 gotas? O fato de você já raciocinar assim, já é um benefício para o paciente. Porque você já entrou no raciocínio correto, né, na responsabilidade de fazer o correto. Então, veja, a apresentação é de 2,5. A prescrição é de 2. Você já sabe que 1 ml, suponhamos, que 1 ml, nesse caso, seja de 20 gotas. Eu vou ter que fazer mais ou menos de 20 gotas? É a minha primeira pergunta. E aí, pessoal? Menos de 20 gotas. Olha, se a apresentação... Olha aí, se eu voltei aqui a apresentação para mim? Voltou? Se a apresentação do medicamento é 2,5 e eu quero só 2, eu vou ter que fazer menos de 20 gotas. Correto. Muito bem. Agora, alguém poderia me dizer quantas gotas seriam? O mesmo raciocínio, eu até já fiz aqui o papel, deixa eu ver se eu acho. O mesmo raciocínio da regra de 3. Rasguei meus papéis tudinho, eu acho. Vocês vão ter que fazer. Vou fazer outro. Ou seja, 2,5 miligramas para 20 gotas. 2 miligramas para X gotas. Tá? A regra de 3 é essa. Eu vou fazer aqui 2,5 para 20 gotas. 2 miligramas para X gotas. O X vai ser 2 vezes 20 dividido por 2,5. Na calculadora, é só multiplicar. 2 vezes 20 dá 40. 40 dividido por 2,5 dá... Que calculadora foi essa que deu 17, menina? Da Luana. Luana, faz direito essa conta na calculadora, Luana? 2 vezes 20 dá 40. 40 dividido por 2,5 na calculadora. Ou 2,5. 16, gente. 16 gotas. Nesse caso, aí, quanto mais correto você fizer a administração, melhor para o paciente. Melhor para o paciente, porque isso é um psicotrópico. Você errando. Eu tenho um amigo aqui que assistiu a aula da tarde. Quando ele fez esse cálculo, deu 50 gotas. Eu digo, pronto, matou o paciente. Matou o paciente, drogou o paciente. Esse paciente deve ter ficado em coma por alguns dias, porque isso aqui é um psicotrópico pesado, não é? Jamais você vai poder cometer esse tipo de erro aí. Boa noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela, foi. A criatura deu uma dose de boa noite, Cinderela no paciente. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Já a próxima pergunta é fácil, não precisa fazer cálculo. Basta o que eu estou pedindo agora de vocês é apenas a interpretação. Risperidona, 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas. Tá? Isso é o comprimido. Então, eu apresento a vocês, tem que aumentar um pouquinho aí no celular de vocês. Eu apresento, então, o líquido. Ora, o líquido tem dizendo 1 miligrama por ml. Então, se eu fosse fazer aí
o líquido em vez do comprimido, já tem até a seringa aqui, ó. Então, o comprimido de 1 miligrama eu faria 1 ml. O comprimido de 2 miligramas eu faria 2 ml. O comprimido de 3 miligramas eu faria 3 ml. Tá? Eu já respondi porque é tão simples. Nesse caso, nem sempre vai ser desse jeito, vocês vão ter que fazer aquela regrinha de 3, ok? E aí, gente, ó, não custa lembrar. Tenha sempre uma cópia da prescrição médica para conferir os medicamentos que você está administrando. Quando um profissional de saúde lhe perguntar os medicamentos que administra, saiba dizer a informação correta. O princípio ativo, a apresentação, a dose, o intervalo e o horário que você está administrando esse medicamento. Não adianta só dizer o princípio ativo do medicamento, não. Tá? Ah, o que é que você toma? Losartana. Aí a pessoa tem que ficar perguntando, losartana de quanto? Aí a outra diz, 50. Quantas vezes por dia? 2 vezes. Qual é o horário que você toma? Então diz logo tudo, pelo amor de Deus. Não é? Diz tudo logo que precisa saber do medicamento. Se você não souber decorado, passa a informação escrita. Anote os problemas de saúde do seu paciente, suas reações quando toma um medicamento. Essas informações o médico precisa saber. E pesquisa, gente. Não é só profissional da área da saúde, não é só enfermagem, não, que pode pesquisar. Todo mundo, o Google está aí para isso. Pesquisa para que serve cada medicamento. É importante que você saiba que medicamento você está dando a cada momento para o paciente. E dê um intervalo de pelo menos 30 minutos de um medicamento para o outro. Às vezes tem 2 antipertensivos, 2 diuréticos, não dê os 2 juntos, porque um aumenta o efeito do outro. Então, você pode causar uma queda da pressão nesse paciente, tá? Esse é o recado. Estudando, você terá sempre elogios. É o recado que eu deixo aqui para vocês. Ok? Tem que estudar, não tem outro jeito, não. O que eu apresentei, depois o nosso colega vai colocar aí, a gente vai ver se a gente manda para vocês pelo grupo. Mas é importante que você reveja esse conhecimento de hoje, esses cálculos. E você é incrível, aceite isso. Basta você estudar que você vai ter êxito. E o estudo é para todos, tá bom? Esse é o recado. Ok. Para a minha apresentação. Deu para entender um pouquinho? Tá? É isso que vocês precisam, resumindo, a aula de terça com a aula de hoje, é o que vocês precisam saber sobre os medicamentos, e fica a critério de cada um estudar um pouco mais. Tá? Ter curiosidade, abrir a bula, principalmente se o medicamento é em gotas, e eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Mas na dúvida, não faça errado. Não faça, na verdade. Na dúvida, não faça. Né? Vá procurar corrigir ou retirar essa dúvida, porque o paciente pode sofrer. Medicamento errado não tem volta, lembre-se disso. Medicamento errado não tem volta, tá? E, gente, eu agradeço. Obrigado a vocês pela paciência, tá? Até o nosso próximo encontro na terça-feira, nesse mesmo horário. E é sempre bom a gente estudar e se preocupar com o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Eu acredito que os cuidadores que vêm aqui para o nosso curso têm essa grande responsabilidade de fazer o correto. Pelo menos procura fazer o correto, tá certo? Obrigado aí pela paciência, muito obrigado por tudo. Boa noite. Obrigado aí pelos elogios, como é bom a gente receber elogio, né? Parabéns também por vocês estarem aqui essa hora da noite estudando. Parabéns, tá certo? E diga para os seus colegas aí que assistam a aula. E até a próxima terça.